A palavra história tem origem no vocábulo grego histor, que significa aprendizado, sábio, e faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. Falar de história é falar da evolução da humanidade ao longo de sua existência. É falar de pessoas, de líderes e de fatos que contribuíram para chegarmos aos dias de hoje. O trabalhismo brasileiro, com um passado grandioso de lutas, conquistas e líderes que amaram imensamente nossa pátria, é o que nos inspira a continuarmos nas trincheiras e sonhar um futuro de justiça social, a construção de uma sociedade mais humana, mais fraterna e mais desenvolvida. Afinal, somos o partido da soberania nacional, dos direitos sociais, do desenvolvimento econômico e da educação. Somos o partido da ninguém-dade, como dizia Darcy Ribeiro. O partido dos homens, das mulheres, dos índios, dos negros, das crianças, dos excluídos, dos despossuídos. O partido do povo brasileiro. Com mais de 90 anos de história do trabalhismo brasileiro desde a Revolução de 1930 e 40 anos de fundação do nosso partido, em 2017, o PDT e a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini organizaram o Centro de Memória Trabalhista para guardar, preservar e organizar o acervo histórico. Além disso, nosso objetivo é divulgar o conteúdo para acadêmicos, pesquisadores e pesquisadoras, historiadores e a sociedade civil em geral, além de nutrir nossa militância de conhecimento por meio de nossa rica história de amor ao Brasil e ao povo brasileiro. Objetivo: ser suporte de formação política para nossa militância partidária, além de referencial de pesquisa para o mundo acadêmico, sob a nossa narrativa histórica e visão ideológica do trabalhismo e dos nossos líderes. Missão: promover a transformação do Brasil por meio do socialismo democrático, construindo o futuro e honrando nossa história. Desde 2017, já temos em nosso acervo mais de 20.000 fotos, 8.000 documentos, 300 livros para nossa biblioteca. Em comemoração ao centenário de nascimento do ex-presidente trabalhista, o PDT, a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e Centro de Memória prestaram uma grande homenagem para marcar a data. 28 entrevistas de pessoas que conviveram diretamente com Jango fizeram parte das comemorações. Familiares, políticos, jornalistas e historiadores deram seus depoimentos recheados de emoções, visões dos fatos ocorridos e, principalmente, a convivência com o líder João Goulart. A Convenção Partidária de 2019 recebeu o nome João Goulart, o mesmo da sede nacional em Brasília. Sessão solene nas Assembleias Legislativas Estaduais, um encarte com a linha do tempo, adesivos e um calendário de parede fizeram parte do material impresso e virtual distribuídos. Nossos conteúdos são produzidos diariamente de acordo com o calendário trabalhista com mais de 200 datas cadastradas. Um trabalho árduo de produção de conteúdo e de contextualização histórica, que transformaram nossos perfis em referência de pesquisa e formação política. O trabalhismo foi construído por inúmeros companheiros e companheiras que dedicaram suas vidas à nossa causa e às bandeiras mais caras do nosso povo. Muitos tombaram nessa luta. Outros amargaram prisões, torturas e exílio. Outros pegaram em armas. Usaram as mais diversas tribunas pelo Brasil afora e enfrentaram as mais infames injustiças.
continuaram e não envergaram. Com o objetivo de homenagear essas lideranças, foi criada a coleção Memórias Trabalhistas, que está disponível com 4 volumes em homenagem a Neiva Moreira, Luiz Carlos Prestes, Doutel de Andrade e Abdias Nascimento, para rememorarmos seus feitos e para que as novas gerações conheçam suas façanhas e suas biografias. Buscamos também atender o mundo acadêmico que utiliza nossas publicações como fonte de pesquisa. Após sua publicação, as Memórias Trabalhistas geram encontros, debates, emoções e recordações dos presentes, enfim, formação política, porque se não fossem exemplos como estes, não teríamos o porquê existir. Com o objetivo de sermos referência em formação e educação política, através de ações integradas e organizadas para o fortalecimento de nossa instituição, juntamente com o mundo acadêmico, a Executiva Nacional do PDT, nossos parlamentares pelo Brasil afora, pensadores do trabalhismo e do campo progressista, e para produzir o debate fecundo de ideias, de projetos, de temas relevantes e de personagens que marcaram época, não poderia faltar no trabalho desenvolvido pelo Centro de Memória nossos seminários virtuais realizados em 2020. Assistimos e proporcionamos aos militantes trabalhistas brilhantes explicações em homenagem ao centenário de nascimento de Celso Furtado e os 90 anos da Revolução de 30. O compartilhamento de ideias e conhecimentos é o grande responsável pelo desenvolvimento humano. Em função do novo momento que atravessamos, em diversas janelas de interatividade, contribuímos com palestras e mini-cursos virtuais sobre Darcy Ribeiro e a história do trabalhismo. O momento também é muito oportuno de se debater esse assunto, porque Vargas, e vamos discutir o Ministério do Trabalho, qual é a razão da sua existência, foi, como diz José Augusto, foi o ato inicial criando o Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio. E, através do Ministério do Trabalho, começou a fazer a entrega, junto com os trabalhadores, dos seus direitos fundamentais que eram de... Para combater a ignorância, só há uma vacina: o conhecimento. "60 anos depois de mobilizar o país contra um golpe, através dos microfones da Rádio Guaíba, diretamente dos porões do Palácio Piratini, em Porto Alegre, onde Leonel Brizola convocou a população brasileira para garantir a posse de João Goulart, o Centro de Memória entrou na onda digital e criou o seu podcast, com 2 programas, Fala Brizola e A Voz Trabalhista. Foram disponibilizados ao longo do ano de 2020 37 episódios com áudios históricos em diversos momentos da história política brasileira. Depoimentos, discursos, palestras e jingles eleitorais fizeram parte da nossa grade de programação. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Com 17 videoaulas divididas em 4 ciclos, uma cartilha com textos e conteúdos orientativos e exclusivos, produzidos pelo Centro de Memória, ousamos debater a mais importante obra do antropólogo, educador e senador Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que em 2020 comemorou os 25 anos do seu lançamento. Um trabalho que levou 3 anos de estudo, diversas leituras e muita pesquisa para proporcionar um aprendizado norteador sobre o Brasil, de onde viemos, as nossas origens e todo o nosso processo civilizatório do que somos hoje, em um formato diferenciado com narrações, exposições e ilustrações.
utilizamos uma linguagem e uma abordagem de fácil entendimento à nossa militância e à sociedade em geral, para a compreensão da formação da nova Roma e do novo gênero humano. Palavras de Darcy. Fruto de todo o trabalho, desde o lançamento em 26 de outubro, data de aniversário do Darcy, atingimos mais de 1.200 inscritos em 4 meses e 98% de acompanhamento das aulas divulgadas semanalmente. O curso está disponível na plataforma da Universidade Aberta Leonel Brizola e em formato podcast. Nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável que é a Casa da Grande Senzala, mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar. Mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros Brasis, não estavam descritos e não estavam interpretados. Então eu tento essa interpretação. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês e escocês, joga num terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Aquilo é bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve. É isso a aventura brasileira. E que eu resumo dizendo, o que nós somos mesmo é uma nova Roma. A história só pode ser contada de 2 formas, ou por quem a viveu e participou, ou por quem a estudou. Pensando nisso, não poderia faltar na programação do Centro de Memória as boas entrevistas com riqueza de detalhes e os bastidores daqueles e daquelas que vivenciaram os momentos ímpares do trabalhismo e têm muito a nos ensinar. Depoimentos emocionantes, histórias marcantes e revelações surpreendentes têm sido a marca do programa Trabalhismo na História, que vai ao ar pelo YouTube quinzenalmente. A história do trabalhismo é uma história de luta e nós resistimos. Resistimos a golpes, resistimos à direita, resistimos a todos que querem rasgar a Constituição brasileira. Esse profeta da ignorância que está hoje no Palácio do Planalto não passará pelo trabalhismo. Nomes como os jornalistas José Augusto Ribeiro, autor da Era Vargas, e Carlos Bastos, jornalista e militante da legalidade, Guilherme Estrela, geólogo e diretor de exploração da Petrobras, Magnus Guimarães, signatário do Encontro de Lisboa, Zeca Brito, diretor do filme Legalidade, e Flávio Torres, fundador do PDT do Ceará, já participaram. E a Petrobras do seu sonho? Me defina ela em algumas palavras. A Petrobras do meu sonho, né? É a Petrobras do Getúlio Vargas, né? É a Petrobras da Lei 2004, né? Se hoje o Brizola estivesse aqui, o que o senhor diria para o Brizola? Aí no Sul, a gente diria assim, está na hora de ir para o Chile. Ou seja, se levantar em armas. Claro que o nosso partido não tem essa índole de luta armada. Né? Nós temos a dialética, nós temos condição e retórica para persuadir. O Alceu Colares, ele faria isso, a mesma coisa. Ele só consegue persuadir quem está persuadido, só convence quem está convencido do seu ideal. Agora, como é que o senhor pessoalmente participou desse processo da campanha da legalidade? O senhor participou como jornalista? Como é que o senhor cobriu esse evento? Eu vou fazer uma confissão para ti aí. Mas no episódio da legalidade eu tenho que ser honesto contigo, Henrique. E confessar que pela primeira vez eu não fui jornalista. Eu fui um militante.
O trabalhismo, em seus 90 anos de história, deixou um vasto e riquíssimo legado para o povo brasileiro e para o Brasil. Ações, projetos, leis e instituições foram criadas. Alguns foram destruídos por governos antinacionalistas e antidemocráticos, como o Ministério do Trabalho. Outros permanecem até hoje enraizados no nosso cotidiano e fazem parte do projeto de soberania nacional que acreditamos para o Brasil. Neste sentido, a primeira publicação que será lançada será sobre a Petrobras. Reunimos neste trabalho os melhores especialistas na área de petróleo, em conjunto com nossas lideranças políticas, para descrever a história da estatal construída juntamente com a luta do povo brasileiro, através da campanha do Petróleo é Nosso na década de 1950, que culminou com a sua criação em 1953 e que em 1954 foi denunciada por Getúlio Vargas em sua Carta Testamento, a agitação e a campanha subterrânea dos grupos internacionais contra o desenvolvimento do Brasil. Nas próximas edições, para 2021, estão programadas 3 novas cartilhas. Lícia Pérez, socióloga, Terezinha Zerbini, advogada e presidente do Movimento Feminino pela Anistia, Jackson Lago, ex-governador do Maranhão. O debate não para e novos seminários virão. Petrobras, um símbolo da nossa soberania nacional. Legalidade, os 14 dias que abalaram o Brasil. Novos episódios sobre os acontecimentos históricos e fatos marcantes estarão presentes uma vez por semana nas plataformas digitais. Mais Brizola, mais trabalhismo e uma nova série será lançada com um programa chamado Prosas, com entrevistas inéditas e biográficas. O repositório será lançado com conteúdos inéditos do nosso acervo digitalizado e disponível para consulta. Será o maior e mais importante acervo de Leonel Brizola disponibilizado para a militância. De Getúlio Vargas a Ciro Gomes, um projeto para o Brasil. Através de uma linha do tempo, faremos uma viagem ao passado, percorrendo a história do trabalhismo até os dias atuais e o Plano Nacional de Desenvolvimento. Para 2022, já estamos preparando ações para o centenário de nascimento de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Se você, assim como nós, acredita que a educação e o conhecimento são ferramentas fundamentais para a transformação social e a formação política de nossa juventude, e que o propósito do nosso partido, como descrito na Carta de Mendes em 1983, é ascender inundando este país de consciências esclarecidas, está no lugar certo. Venha conosco com o PDT e com a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, construirmos esta grande transformação e a nossa própria história. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A primeira vez como farsa e a segunda como tragédia. Nós estamos pagando aí caro, nesse momento da vida brasileira, porque não se dá ao nosso povo o direito de conhecer a nossa própria história e de vez em quando a gente repete agora a tragédia, mais uma vez se abate sobre as maiorias do nosso povo. Por isso nós do PDT estamos dando de forma muito moderna a todos os brasileiros, mas eu recomendo especialmente aos jovens, o Centro de Memória Trabalhista. Visite, é acessível pela internet, é gratuito, e ali você vai poder conhecer um testemunho da vida brasileira, vai entender muito dos problemas de hoje e, mais do que tudo, vai poder renovar a esperança de que esse país, quando se organizou ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento, foi o país que mais extraordinariamente cresceu na história do mundo capitalista. Por que isso não está acontecendo agora? Vá ver lá no Centro de Memória Trabalhista e nós vamos voltar a poder conversar sobre isso muitas vezes. História não se faz sozinho, e conosco não seria diferente. Todo este trabalho foi desenvolvido através de uma equipe multidisciplinar e de parcerias construídas ao longo de cada projeto. Deixamos aqui o nosso muito obrigado, em primeiro lugar, ao presidente Carlos Lupe e ao presidente Manuel Dias, nossos líderes e referências que tornaram este projeto realidade.